A Declaração Universal dos Direitos Humanos acaba de completar 70 anos e este é o assunto hoje do programa Espaço Aberto, aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, recebendo em nosso estúdio o Carlos Roberto Pittoli, que é capitão reformado do Exército Brasileiro, ex-advogado e ex-preso político. Pittoli, eu queria te agradecer pela presença aqui com a gente. Nós estamos às ordens sempre. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, aqui comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Carol Garcia, e pela TV Câmara, o Rafael Marobo. Pittoli, em que condições políticas a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi concebida? Bem, ela surge logo após o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, 1948, a guerra acabou em 45, e nós tivemos, já desde a Primeira Guerra e pegando na Segunda Guerra, um recrudescimento muito grande, né, politicamente falando, da negativa dos direitos humanos. A humanidade sofreu muito nesse período. Perdemos milhões de vidas humanas desnecessariamente, né? As barbaridades que foram cometidas até 1945, e eu vou fazer um corte aí, essas barbaridades foram de uma ordem tamanha a barbaridade cometida, que a humanidade se viu na condição de colocar um limite, um freio a essa situação toda. E surge, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos como garantia mínima essencial. Garantia de vida, garantia de uma vida digna, moradia digna, trabalho, educação com ensino justo e correto, liberdade de pensamento, de ir e vir, de religião, fim de preconceitos, né, raciais, de gênero, etc. Então, isso surge no momento que a humanidade precisava muito. Nós ainda estávamos sangrando da Segunda Guerra Mundial e Hitler foi assim apontado como expoente máximo, né, da crueldade contra o ser humano, junto com Mussolini. Muito pouco a história comenta sobre Hirohito, que dirigiu o Japão, né, que cometeu atrocidades e barbaridades tais quais cometeu Hitler, que cometeu Mussolini, por exemplo, na China, na Coreia. Então o mundo não vivia problemas na Europa. A coisa não estava, a barbaridade, a barbárie humana não estava concentrada só na Europa. Ela pegava a Europa, Oriente Médio, Extremo Oriente, as Américas. Nós tínhamos Salazar em Portugal, que era um horror. Nós não podemos chamar aquele cidadão de ser humano, né? Generalíssimo Franco na Espanha e por aí vai. Então, nesse momento, muito mais que justo, né, era nós termos um parâmetro, uma medida de até onde se poderia ir e a partir de quando direitos estariam preservados. Só que não era ainda uma lei, não havia obrigatoriedade no cumprimento dessas posições colocadas no papel, mas tinha um preceito, tinha um fundamento que era excepcional, era de mostrar para o povo que o povo, o ser humano no mundo todo, independente de raça, religião, credo, língua, psicologia, cultura, tinha direitos elementares. E isso forma uma situação de memorização. Você começa a memorizar que você tem aquilo e a partir do momento que você memoriza, você começa a reivindicar a falta da aplicação, a falta da concessão daquele seu direito. É assim que a humanidade começa a caminhar num passo um pouco melhor. Alguns tratados em seguida que viraram lei, foram leis, foram feitos 2, 3, 4 anos depois, começam a surgir e vai se ampliando, isso vai correndo pelo mundo. E é isso que nós hoje conversamos sobre isso nesses 70 anos, né, da existência dessa primeira declaração. Agora, o corpo do documento, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, traz 30 artigos. De uma forma geral, qual é o conteúdo deles e o que eles representam?
Grosso modo, a gente pode dizer que a essência é a preservação da vida. Começa assim. Em seguida, é que todo ser humano, ele tem direitos. Aí começa a especificação de direitos. Além do direito à vida digna, a uma moradia digna, direito à educação, ao ensino correto, direito à alimentação. Então direito de ir e vir, direito de falar o que pensa e responder pelo que fala, não é? Direito de botar suas opiniões para fora, mesmo que divergente dos poderosos. E ninguém pode me punir por falar aquilo que eu penso, né? Então, essas coisas vão reforçando a liberdade no ser humano e a possibilidade de ele ter uma vida melhor do que tinha tido até então. Pittoli, segundo o Guinness Book, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o documento traduzido no maior número de línguas. São mais de 500 traduções disponíveis ao redor do mundo. Ele é um documento que é adotado e que serve de suporte para outros documentos, como você disse, outros tratados, e também para elaboração de constituições nacionais. A nossa Constituição de 88, ela foi baseada em alguns parâmetros também na declaração? Com toda certeza. A Constituição Cidadã de 88, ela é calcada para respeitar o mínimo, né, que estava contido ali dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É uma Constituição das melhores que nós já tivemos, com toda certeza. E que o pessoal aí, tem gente que gosta de achar que tem que mudar, tem que restringir e tal. Não tem. O ser humano tem que ter liberdade de manifestação, sabe? Ele não pode, e é lógico, existe a legislação que trata disso, de fazer badernas, quebrar, etc. e tal, nesse contexto que está aqui, né? Nessa situação histórica desse momento. Isso não impede que outras situações surjam e tal, mas a gente quer deixar claro, e eu gostaria muito de frisar isso, que a nossa Constituição, por exemplo, tanto a chamada de cidadã, né, é uma Constituição que mudou muito, e várias outras legislações calcadas nessa nova Constituição, que vem logo após eleições diretas e uma série de coisas, né, do fim da ditadura, que veio de 64 a 85. Então, você tem logo em seguida essa coisa toda. Você pega um Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, ele é olhado como excelente pelo mundo. O mundo todo olha isso com carinho. Várias outras leis, Maria da Penha, por exemplo, na defesa da mulher, que sempre foi o polo fraco na relação humana, né? Também serve de parâmetro. Hoje nós podemos dizer que nós temos algo que nos serve de norte, de orientação, né? Para que possamos melhorar muito mais ainda. E temos a certeza de que melhoraremos. O futuro da humanidade é essa evolução, digamos, é uma evolução espiritual, que vai fazendo com que o homem bote para fora esse seu desejo de viver bem, de ser irmão, de ser amigo, sabe? De respeito, de convivência e de muita fraternidade, caridade. Quer dizer, o homem vai vendo que ele tem que ajudar o outro homem e não isolar, massacrar, submeter a situações degradantes, etc. Pittoli, você tem uma experiência pessoal política bastante dura. Você foi preso, torturado pelo regime militar aqui no Brasil. E eu queria aproveitar, fazer esse gancho e explicar para quem nos ouve aqui, né, e falar um pouquinho sobre isso, em que momentos políticos os principais princípios da Declaração dos Direitos Humanos estiveram ameaçados aqui no país. Nós tivemos, após a declaração, que ela é de 48, nós tivemos alguns momentos de dificuldade política no país, é evidente, mas nenhum tão pesadamente ativo e combatente das declarações, né, da Declaração dos Direitos, como o golpe de 1964.
né? Nós vivíamos uma situação democrática, onde um vice-presidente tinha alçado ao poder e passado a ser presidente com a renúncia do presidente, então Jânio Quadros. Aí o João Goulart, conhecido como Jango, assume, e ele era um fazendeiro, grande fazendeiro no Rio Grande do Sul, um cidadão que vivia muito bem e tudo, mas ele tinha essa característica de ver o homem como irmão, como homem, né? E ele então começa a se preocupar com a equipe de governo, por exemplo, com a aglutinação, a amealhação, né? O pessoal pegando muita terra, concentrando muita terra na mão de poucos. Esses latifúndios normalmente improdutivos, na época, muito improdutivos, ele queria fazer a reforma agrária e botar a população desempregada que saía do campo para ir para a cidade. Sempre foi uma característica no Brasil que a pequena propriedade rural era quem mais supria as necessidades alimentares de imediato, né? E a agricultura familiar, ela sempre foi muito ativa. E nós tínhamos cidades, tinha uma época, agora eu já não me recordo muito de números, mas, por exemplo, Iacanga é um exemplo, né? Ela tinha 500 e poucas propriedades rurais num período, e depois do golpe a coisa foi aglutinando e o monopólio de produção agrícola, né? Foi sendo conduzido de tal forma que as pequenas propriedades foram sendo engolidas pelas grandes, sendo compradas, evidentemente, e cai aí para 300 propriedades de 500 num período relativamente curto. Ou seja, ao invés de você ter divisão da terra, você tinha aglutinação da terra em mãos de poucos. E aí você passa a trabalhar com algo que hoje as commodities, ou commodity, no caso, por exemplo, açúcar. Nós começamos a produzir açúcar, muito açúcar, álcool. Começamos a produzir muito café, começamos a produzir muita soja. Nós exportamos a soja, mas não o óleo de soja trabalhado na indústria pelos nossos operários, pela nossa indústria. Então nós exportamos os produtos primários, as pequenas coisas. Nós exportamos a pedra do ferro, mas não o ferro, o lingote de ferro, o ferro laminado, trabalhado, não. Entende? Então, ou seja, nós extraímos riqueza do solo e mandamos para fora. E isso vai empobrecendo, porque você tem um desvio de função na economia que concentra, não descentraliza. E aí você tem um desemprego que é gritante, porque a população que majoritariamente vivia no campo passa a vir para a cidade, porque é despejada do campo, vem a automação no campo, a produção de um tipo só de um produto no campo acaba reduzindo substancialmente a mão de obra e por aí vai. Então você acaba sofrendo inchaços, né, urbanos, redução do pessoal fora, e a coisa aglutina nos problemas sociais que estão aqui, que vai desembocando e quebrando os direitos humanos. Então, Jango entra com algumas mudanças: reforma agrária, reforma do ensino, da educação, a educação formando o cidadão pleno, com conhecimento para discutir o que quiser discutir, né? Acabar com o emburrecimento que havia e que estão tentando conduzir hoje, né? A escola sem partido é um emburrecimento, né? Não permite discussão dentro de escola. Escola é para discutir, escola é para livre pensar, para você entender e optar depois por aquilo que você quer. Mas essa é a situação geral. Nessa época cai o governo com o golpe, e é evidente que quando você tem a quebra de um sistema e você toma para si o poder, esse poder vai ser exercido para se manter com força, não há como. E os rompimentos dos melhores artigos, né, da Declaração dos Direitos Humanos, o rompimento é fatal. E é lógico que ele venha a ocorrer num momento como aquele. Então, muitas pessoas foram presas,
torturadas, banidas, expulsas do país, né? Muitas fugiram do país, conseguiram sair. Muitas foram assassinadas. Corpos não foram encontrados ainda até hoje. As famílias sofrem muito com essa situação de não enterrar, né, o seu ente querido. Porque quando você enterra ou você crema e coloca lá a cinza, o que está acontecendo? Você viu, foi embora, tchau, tudo bem. Você faz a cerimônia do adeus, que em psicologia se chama, né? E você resolveu ali aquele problema, aquela parada ali. Agora, quando você não enterra, o problema persiste. A ebulição da água vai fervendo e fica fervendo e põe mais água e não para, né? Então isso aconteceu com muito. Eu fui preso. Era sargento da Polícia do Exército, da PE em São Paulo. Fui preso, fui torturado. Fiquei 6 meses incomunicável, a minha família não sabia onde estava. Num período em que pegavam, levavam, matavam, jogavam no mar, sumiam com os corpos, punham em cemitérios com valas clandestinas, como o de Perus, que é bem público e notório, de Vila Quarta Parada, e em São Paulo, e vários outros lugares, né? E comigo, por exemplo, foram mais de 7.000 militares presos no país. Eu não sou único, não sou diferente, não sou nada. Eu sou o que todo mundo era na ocasião, né? Era preso, era torturado, quebravam. Fiquei 10 meses numa solitária na Praia Grande, por exemplo. Era o Erasmo Dias, o coronel que comandava o quartel onde eu fiquei preso. Era um absurdo, né? Eu só quebravam essa minha rotina no primeiro domingo de cada mês, que a minha família ia me visitar. E ficavam presos comigo na minha cela por 10 minutos, 15 minutos, depois eu ia embora. 10 meses assim. Uma situação bastante complicada. Fiquei preso em várias cadeias, inclusive no presídio Tiradentes. Hoje tem só o portal de entrada do presídio na Avenida Tiradentes, em frente à rota, o batalhão Ronda Sustensiva, Tobias de Aguiar, em São Paulo, da polícia. Fiquei preso no Carandiru, no pavilhão 8 do Carandiru, que era o pavilhão dos presos perigosíssimos, e nós éramos perigosíssimos assim, né? Não tinha lógica isso, mas era assim. Fui absolvido em primeira e segunda instância, porque não tinha probabilidade, não tinham provas suficientes para a condenação. E não adiantava querer condenar, porque não tinha por onde condenar. Então, depois de um bocado de tempo, né, fui anistiado. Era 3º sargento, 2º sargento, e com anistia usei meus parâmetros da época, né, meus paradigmas da época. E aqueles que fizeram o curso de sargento comigo eram capitães, foram então obrigados, a lei da anistia me concedeu esse privilégio de me colocar como capitão, me aposentar. Bom, é capitão, mas não retorna para ativa e tal, e pronto, acabou. Mas tudo bem, tá tudo certo, e a gente toca a vida com todo prazer e vivendo com muita intensidade para ver se não quebram de fato os direitos que a nossa população tem. Nós estamos conversando aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru com Carlos Roberto Pittoli. Ele é capitão reformado do Exército Brasileiro, ex-advogado, também ex-preso político. Nós estamos num momento em que se discute os efeitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que acaba de completar 70 anos. E a Câmara de Bauru também acaba de aprovar um projeto de lei que inclui no calendário oficial do município a Semana de Direitos Humanos e Cidadania. Nós tivemos a realização de uma audiência pública aqui no plenário da Casa. Pittoli acompanhou aí a discussão nessa audiência. Qual é a importância da inclusão dessa data no calendário da cidade? Olha, em primeiro lugar, quero dar os parabéns à Câmara Municipal de Bauru por ter feito e tomado essa iniciativa. Eu participei da reunião e, aliás, fui o primeiro a fazer a declaração pública, né, em cima desse momento histórico e muito importante. Porque direitos humanos, eles são inatos. As pessoas nascem com eles. Os direitos não vão nascer depois. Eles estão acoplados, acompanham a pessoa desde o seu nascimento. Quando você tem
a visão clara disso e você tem a memória de que é muito ruim você quebrar esses direitos, essa memória ela passa a ser importante para a garantia efetiva dos direitos. E a comissão, o Conselho Municipal de Direitos Humanos, a Câmara Municipal, criam um arcabouço, um invólucro em volta, assim, como protetor, e mostra, sabe, elegantemente a existência disso para a população. Fala, gente, vocês têm esses direitos. Esses direitos têm que ser respeitados. Ninguém tem o direito de torturar outro ser humano. Ninguém. Nem o Papa. Entendeu? Nem o Papa, nem o presidente da República. Ninguém tem o direito de torturar ninguém. Ninguém tem o direito de prender ninguém sem que esse alguém tenha cometido crimes que infringam a lei existente no país. Então, isso aqui, aí que está a beleza da coisa, de você falar, é direito meu, eu estou aqui no ar falando isso agora. Eu tenho essa liberdade de falar isso agora. Nós vivemos um regime democrático agora. Se fosse em 1964 para 85, teríamos pessoal do DOPS, etc. e tal, o Serviço Secreto das Forças Armadas entrando, chutando porta, arrebentando, prendendo, e eu seria preso, você seria preso, todos aqui, e iriam para o pau de arara, iriam para tortura. Poderiam ser assassinados como foram Herzog e tantos outros. Então, o importante é você ter isso e você ter a possibilidade de dizer: o meu direito é o seu direito, é o direito do outro. E nós temos que conhecê-los, porque aí você cria respeito por aquilo. Você sabe que você tem... É como se for... Eu vou dar um exemplo bem baixo mesmo, assim, chão. É como se você tivesse dinheiro na Caixa Econômica e você fala, eu tenho meu dinheirinho na Caixa, eu vou lá. Você vai lá e tira, você tem ali. O direito é como se for isso, eu tenho o direito. E ninguém pode tirar de mim esse direito. Tiraram durante 21 anos. Mas tiveram que voltar atrás. E foram condenados por órgãos jurídicos, judiciais, desculpe, de organismos internacionais, como o EA já condenou o Brasil em diversos casos, a própria ONU, sabe? A gente vive momentos muito tensos nesse país. Hoje nós temos democracia e podemos não estar amanhã. Mas uma coisa a gente tem que ter certeza na frente, como norte nosso, como direção nossa para continuar caminhando, continuar vivendo. Nós temos direitos garantidos, se eu poderia dizer, por Deus, que nascem com a gente. Então são direitos, digamos, naturais, que foram colocados nos papéis, que eu tenho direito à vida, a morar, comer, viver, ter saúde, educação, poder me casar, entendeu? Poder ser quem eu sou. Eu tenho esse direito. E não podem esses direitos serem infringidos, serem bagunçados, serem quebrados, ultrajados. Pittoli, de que forma esses argumentos, esses fatos históricos, esses documentos podem funcionar como instrumentos de reflexão para essa Semana Municipal de Direitos Humanos e Cidadania em Bauru? Bom, em primeiro lugar, eu entendo que nós temos que sempre conversar sobre. Não pode haver nada que impeça a Rádio Câmara, a TV Câmara de colocar no ar uma matéria como essa. Não comigo, com vários outros, o professor Clodoaldo, a Maria Orene Daré, psicóloga, vários outros companheiros de luta aí, o Roque Ferreira foi vereador aqui tanto tempo. Você pega pessoas que têm isso tudo à disposição, o professor Ari da Unesp, você vê essas pessoas com conhecimento muito profundo, com um alto conhecimento.
Então você tem que chamar essas pessoas sempre para estar mostrando para aqueles que não sabem que têm direitos. Por quê? Porque as escolas ainda não estão trabalhando como deveriam esses temas. E isso não é tabu, isso existe. Isso é vida. Então, eu pego um professor numa escola e ele vai falar sobre direitos humanos e pode ser preso porque está falando de direitos humanos. É desumano. A nossa justiça brasileira, na tua opinião, Pittoli, ela é bem preparada para atuação na defesa dos direitos humanos? É difícil nesse momento a gente falar alguma coisa, mas que não seja o seguinte: a Corte Maior do país, o Supremo Tribunal Federal, na minha opinião pessoal, o Supremo Tribunal Federal tem deixado a desejar. Toma posições, os ministros tomam posições pessoais, ao sabor da sua cultura, psicologia, conhecimento e vida. Ele não respeita o arcabouço jurídico em determinados momentos, né? E tem criado dissabores no país, vamos dizer assim. Eu estou sendo até elegante em outros momentos, em outra situação talvez eu poderia usar adjetivos diferentes, mas causam dissabores. Você vê um juiz defendendo que ele tem que ter 3, 4 meses de recesso, de férias, num ano, quando o trabalhador tem 1 mês. E é 1 mês tão curto que, para complicar mais a coisa, que o salário é pouco, ele tem direito, entre aspas, de vender suas férias. Isso, para mim, é escravagismo, um duro, puro. Entende? Eu tenho essa visão. Mas querem fazer. Não existe, por parte do judiciário, quando eu falo parte do judiciário, nós temos excelentes juízes. Eu tenho amigos juízes excelentes, promotores. Tem promotor que não é promotor de justiça, ele vira promotor de acusação. Isso eu já falei em processo e tudo, e escrevi em processo, porque perde a noção da coisa, parece, sabe? A justiça é uma área é um poder e uma área tão fundamental para o ser humano, né? Que não pode ser conduzida ao sabor dos seus deleites pessoais, vamos dizer assim. Espero não estar ofendendo sacrossantos juízes, promotores, etc., né? Eu estou dando uma opinião pessoal de como a coisa foi conduzida na ditadura. Por exemplo, o juiz de direito em São Paulo, Nelson, não me recordo todo o nome dele, segundo a Auditoria Militar de São Paulo, ele aceitava tortura. Inclusive, tem uma denúncia de um ex-cabo do Exército já falecido que apanhou, levou umas pancadas, etc., então alguma coisa no corpo da guarda da própria auditoria. Isso é só ir no museu que tem relatos a respeito disso em São Paulo e constatar e ver isso. Então, quer dizer, a justiça é um negócio tão importante, a justiça é uma área tão fundamental, como todas as outras, lógico, mas ela é a que deveria ser um espelho de toda a retidão possível, de toda a humanidade possível. Eu quero aproveitar essa tua reflexão para fazer uma pergunta final aqui do programa, e que tem o objetivo da gente refletir, repensar o fortalecimento de algumas esferas, por exemplo, esferas do judiciário, mas enfim, a fim de minimizar ou evitar a violação dos direitos humanos nesse momento, não só no Brasil, no mundo todo, né? A gente passa por algumas crises internacionais, a questão dos refugiados, enfim. O que deve ser fortalecido, ser estimulado em termos de políticas públicas, em termos de fortalecimento desses dispositivos mesmo, de proteção dos direitos humanos, Pittoli? Olha, em primeiro lugar, o respeito aos direitos humanos é fundamental. Ele tem que começar a ser exercitado nas creches, nas escolas, entende? Ele tem que ser exercitado nos locais de trabalho, todos
todos. E ele tem que ser altamente exercitado no poder legislativo para criar mecanismos decentes de controle. E como fez a Câmara agora, criando uma semana de direitos humanos, é fundamental explicar o que é isso. Direitos humanos não é direito de bandido, não, mas bandido também tem direito. Porque se eu quebro o direito do bandido a ter uma prisão digna, quando não tem, a ter comida certa e tal, quando às vezes não tem, quando eu quebro isso, eu estou infringindo direitos humanos, independentemente de ter cometido crime ou não. Ele cometeu um crime, ele tem que ser punido por isso. Saidinha, essas coisas todas, eu não estou preocupado com isso. Eu acho que isso pode acabar. Isso não é. Isso quem discute é o legislador e tem que ouvir a opinião pública geral. Agora, o que eu quero deixar bem claro é: direitos humanos é garantia de direitos para o ser humano, independente de não ter cometido crime e estar solto, independentemente de ter cometido crimes, como nós temos vários senadores, deputados corruptos e não são presos, porque a justiça não prende. Tá certo? Eu não vou citar nome porque é público notório, todo mundo sabe. Nós temos gente que comete crime absurdo na rua aí e não está presa. Nós temos agora mesmo a redução de pena de um cidadão que era deputado no Paraná, matou 2 meninos num carro, ele estava altamente alcoolizado, todo mundo sabe disso, e até hoje ele não foi preso, mas ele é filho de família muito poderosa. Então isso tem que ser muito discutido isso e falado assim: olha, eu sou pobre, você é rico, mas o meu direito é igual ao seu. Eu vou ficar 1 ano preso, você fica 1 ano. A minha pena prescreve, entanto, a sua no mesmo período. Ou seja, igualdade. Tem que quebrar um pouco essa disparidade social que existe, que ela não é disparidade só no arroz e feijão. Ela é disparidade no tratamento, na vida, no acesso à vida, sabe? É uma brutalidade o que é feito. Então nós temos que começar a conversar sobre tudo isso. E acho que nós estamos no caminho. Nós estamos no caminho. A Câmara Municipal de Bauru, por exemplo, é um exemplo de que esse é o caminho. Nós temos que conversar. Bom, são com essas reflexões que a gente encerra, então, mais uma edição do programa Espaço Aberto, recebendo aqui na TV e Rádio Câmara Bauru o Carlos Roberto Pittoli. Ele é capitão reformado do Exército Brasileiro, ex-advogado e ex-preso político, conversando conosco sobre a aprovação da criação da Semana Municipal dos Direitos Humanos no calendário oficial do município e também sobre os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pittoli, mais uma vez, obrigado pela tua presença, por esse bate-papo aqui na TV e Rádio Câmara. Eu é que agradeço a oportunidade, peço desculpas por algum equívoco, algum erro que eu tenha cometido, mas é uma questão, como eu digo sempre para os que me conhecem, é geriatricamente falando, né? Então a gente vai ficando velho, acaba cometendo certos deslizes, algumas coisinhas aí, peço perdão por tudo isso, mas agradeço a oportunidade e acho que conversar sempre é bom. São assuntos sempre importantes para serem colocados à mesa. Pittoli, mais uma vez, obrigada pela tua presença. Eu agradeço também a sua sintonia e até a próxima.